Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês, na verdade dar o prosseguimento na conversa aqui com vocês sobre os contos machadianos. Então eu tenho um projeto aqui no canal de ler as obras de Machado de Assis em ordem cronológica. Estou fazendo no meu tempo, simplesmente porque são muitas obras e são muitos livros que eu quero fazer a leitura, mas graças a Deus consegui então já finalizar as histórias românticas do Machado de Assis e agora iniciamos um novo capítulo da leitura então das obras em ordem cronológica do Machado de Assis, que então são as páginas recolhidas. São 16 contos que vão compor então as páginas recolhidas. O conto que eu vou conversar hoje com vocês, que chama-se O Dicionário, não é o que começa nestes contos, mas constam aqui. O primeiro é o Caso da Vara, mas o Caso da Vara vou reler novamente o conto para vir conversar aqui com vocês. Mas enfim, estou muito contente de já ter finalizado um bloco de contos, iniciado outro bloco, para a gente poder então estar dando aqui o prosseguimento nesse projeto, que eu acredito que é um projeto maravilhoso, viu? Dessa leitura das obras do Machado de Assis. Pois bem, pessoal, então hoje nós vamos conversar sobre um conto que chama-se O Dicionário. O Dicionário é aquele tipo de conto bem satírico. Pois bem, Machado de Assis ele dá esse aspecto neste conto. É um conto muito curto, mas que vai retratar simplesmente a hipocrisia, a falsidade que existe no meio de muita lábia. Então aqui nós vamos perceber que o Machado de Assis queria abrir de alguma forma os nossos olhos para aquelas pessoas que prometem que serão muito boas caso tiverem no poder, mas tendo este poder, elas se transformam. Então, se não vejamos como que é a forma narrativa aqui deste conto. O conto, O Dicionário, ele foi publicado, provavelmente aqui não tem a data, tá? Mas a maioria dos contos que aqui constam foi publicado em 1878. Nós não temos a data de precisão aqui deste conto, mas Machado de Assis já nos alertava, então, desde esse tempo. O dicionário vai contar a história de um homem comum. Ele tinha a profissão de tornoeiro e ele era um demagogo. Esse homem se chamava Bernardino. Bernardino, ele era um demagogo. Demagogos são aquelas pessoas que fazem seus discursos apelando para as emoções das pessoas e não para a racionalidade. Então vejamos que isso acontece muito também nos nossos dias, tá? Então assim, lá no século XIX, Machado de Assis já falava sobre isso e aqui a gente lida totalmente com isso, principalmente se tratando de internet. Então, o Bernardino, ele falava assim: olha, confia em mim. Eu não vou ser como essas pessoas, né, que tá aí no poder. Será eu por vocês e vocês por mim. Então, ele se esquivou por esse lado da política, tendo então conseguido, né, os olhares, os ouvidos das pessoas, ele meio que se aproveitou, né, dessa oportunidade e conseguiu então tomar o lugar do rei. O interessante é que tudo indica que antes de Bernardino então subir ao poder, ele era uma pessoa muito humilde, né, que se passava, né, por uma pessoa muito simples, né, do povão. Mas quando ele chega no poder, ele começa a fazer muitas mudanças, de uma forma bem sutil, como geralmente é no início, né? Mas ele começa a fazer algumas mudanças e as pessoas começam a aceitar aquilo, né, aquelas mudanças e tudo mais. Então, o primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-los. O segundo foi declarar que, para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se, em vez de Bernardino, começou a se chamar Bernardão. Talvez seria, né, para querer colocar algum tipo, né, de autoridade, de poder, de temor ali nas pessoas. Olha, eu não sou o Dino, eu sou o Dão. Sentido de força, né, no nome. E começou também a fazer algumas mudanças mais drásticas para aquele povo. Então aquele povo, ele acabou então não tendo mais livre escolha, né, de ser quem se é. Simplesmente porque o rei Bernardão não queria mais que as pessoas fossem da forma como elas eram. Então ele começou a impor ali os seus decretos, as suas leis, as suas próprias políticas, aquilo que podia, aquilo que não podia. Então
Uma próxima mudança que ele vai fazer é que as pessoas deveriam ser calvas, né? Já que ele era calvo, ele se sentia tão para baixo por ser assim, ele queria que as outras pessoas também fossem assim, seja por natureza ou seja passando a navalha, né, na cabeça. Então ele não queria que as pessoas tivessem cabelo, porque já que ele era o rei, né, as pessoas deveriam seguir o rei, deveriam seguir, né, as normas ali do seu reinado, então não poderia ter cabelos, né? As pessoas não poderiam ser livres para fazer uma trança, para fazer um penteado, elas deveriam ser calvas. Uma outra diferença, uma outra, na verdade, imposição que esse rei começou a colocar, que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo. Sabe por quê? Porque esse rei, ele tinha um calo que incomodava muito ele, incomodava a autoestima dele. Então ele não queria ficar ali sozinho com aquele calo. Então todo sapato que provavelmente ele colocava, aquele calo ficava ali o incomodando, ele tinha que ali furar aquele sapato, né, em cima daquele calo. Então todo mundo tinha que ter um sapato furado também, para ele não se sentir sozinho. A próxima mudança que ele fez, talvez não diria mudança, mas um próximo marco também para o seu reinado, que eu acredito que acontece em todo governo, são aquelas pessoas, né, aqueles, como se fosse guarda-costas daquela pessoa que tem superpoder, né, aqueles conselheiros, aquelas pessoas que estão sempre ali, né, para falar que é como que aquela pessoa está bonita, está majestosa. Então, esse rei, Bernardão, ele tinha dois companheiros, duas pessoas que eram muito próximas a ele, que era o Alfa e o Ômega. Interessante, né, esse nome? Alfa e Ômega. Então eles eram os fiéis companheiros ali, então, de Bernardão, e tudo que Bernardão precisava, eles estavam ali à disposição. Então o Bernardão começa a ter uma inclinação muito poética e começa a se apaixonar por Estrelada. Estrelada era uma mulher muito bonita, que aqui vai dizer no texto. Era uma dama muito formosa e chamou muito a atenção desse rei, né? Já que ele estava ali numa idade muito boa, né? Propícia, então, para se dar a casamento. Mas Estrelada já tinha um outro rapaz no coração, um bem-amado, e que ele era muito dado à poesia, à escrita, e era um homem muito culto. E Estrelada acaba fazendo então uma proposta, olha, o homem, ela como se abrisse um concurso, né? O homem que fizer o melhor poema vai ganhar o meu coração, eu me caso com ele. E esse rei, ele começou a fazer de tudo e mais um pouco, para poder estar conseguindo então o amor da Estrelada. Até o vocabulário, esse homem começa a mudar. Então interessante, né? Essas duas vias, vamos dizer assim, que o Machado de Assis vai nos apresentar, porque esse rei, com todo o poder que ele tinha, ele não conseguiu conquistar essa dama muito linda. E o rapaz, que aqui no texto Machado não fala se ele tinha muitos bens, se ele era pobre, se ele era rico, mas uma coisa ele tinha, muita disposição de conquistar a Estrelada. Ele tinha muita disposição de ser um verdadeiro poeta, de não se corromper, de não se deixar comprar, de não comprar também. Tanto é que aqui no texto vai dizer que o Alfa e o Ômega, os fiéis conselheiros do rei, olha, por que que a gente não muda o vocabulário e você vai ter o acesso ao vocabulário por mais tempo? A gente vai te apresentar aqui o vocabulário primeiro, então você vai ter mais tempo de estudar esse vocabulário e os outros concorrentes não vão conseguir. Mas cerca de 90 dias o outro concorrente também estudou aquele vocabulário e conseguiu. Então, e conseguiu vencer aquele concurso. Interessante, né? A meritocracia apresentada por Machado de Assis nesse texto e a ideia de que quando se é fiel, quando se é correto, não importa a circunstância, é como se a própria circunstância trabalhasse a favor daquela pessoa que está no caminho correto. Finalizando então esse conto, que é super curto, o Alfa e o Ômega, simplesmente porque o Bernardão não conseguiu então a mão da Estrelada, a dama maravilhosa, ele cerra as mãos então desses dois fiéis conselheiros dele, como se fosse culpa desses dois, porque eles deram a ideia, mas ao cabo final, né, deveria ser a palavra final seria apenas do próprio rei. Mas é muito mais fácil majorar, colocar a culpa nas outras pessoas do que assumir a própria culpa, a própria incapacidade de fazer algo, de conquistar algo. Então, é um conto super curtinho
que vai trazendo alguns tipos de reflexões, né? Então, principalmente sobre essa questão política, né? Olha, como eu sou de vocês, um de vocês, como que eu me pareço com vocês. Eu me lembrei muito daquele Revolução dos Bichos do George Orwell. Olha, como que se eu subir naquele poder eu vou fazer muitas mudanças, eu vou ser diferente, eu vou ser melhor do que todos os outros. E aqui eu tirei algumas lições desse pequeno grande conto. As letras devem ser intocadas. Então, mexeu com o vocabulário, uma pessoa que é totalmente dada às letras, que é uma pessoa dada ao saber, dada a esse meio intelectual, pode trocar o vocabulário, né? E principalmente se é por amor, se é movido, né, a conquistar uma pessoa amada, essa pessoa faz até mesmo quase que o impossível para conquistar aquilo que se deseja. Mostra a meritocracia desse poeta, né, que conseguiu conquistar essa dama, que mesmo com uma escassez de benefícios, não foi muito beneficiado, ele conseguiu, mesmo não sendo muito proporcionado, né, de uma forma positiva, ele correu atrás, ele conseguiu. Então, essa forma meritocrática, né, de mérito, ele teve aquele mérito por ter vencido o rei. O segundo ponto que eu achei interessante nesse conto é: quem dá muita sugestão para quem tem muito poder pode acabar sofrendo com as consequências. Então, foi o caso desse alfa e ômega. Então, muito cuidado ao lidar com pessoas que têm muito poder, né? Que têm poder tanto para levantar quanto também para colocar em situações totalmente devastosas e que podem arruinar a vida das pessoas. O poeta foi corajoso e não se esquivou, igual eu disse para vocês. O interessante é que no final desse livro, o próprio rei, Machado diz, desgostoso, encerrou-se 8 dias na biblioteca, lendo, passeando ou meditando. Ou seja, se ele tivesse feito isso antes, talvez nada disso teria acontecido. Ele teria lido talvez um Shakespeare, ou outro Kerr, ou outro romancista, ou outro escritor, ou outro dramaturgo, e teria pensado talvez em outra dama, em outra donzela, visto que ele era um rei, ele poderia ter outras, ou uma outra oportunidade de conhecer uma outra donzela. Mas só depois que ele foi e encontrou um refúgio nos livros. Interessante, né? A gente encontrar o refúgio nos livros, às vezes antes de algumas situações acontecerem. E às vezes não é nem nossa culpa, né? Às vezes é porque a gente não tinha conhecimento daquele título, daquele autor, daquele livro. E é isso. Acredito que os livros, embora tarde, né? O rei veio a conhecer esse entendimento, esse deleite, depois de ter caído, depois de ter, né, quebrado ali a cara, e ele veio a conhecer esse refúgio nos livros. Então é isso, pessoal. Leiam aí esse conto, um conto muito curtinho, acho que tem 4 ou 5 páginas apenas, mas pelo tamanho do vídeo, né, vocês veem o tanto de reflexões que a gente consegue estar tirando. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro conto do Machado de Assis. O próximo conto que eu quero trazer pra vocês é o Caso da Vara, mas pode ser outro também. Mas eu quero trazer o Caso da Vara pra gente vir aqui e bater um papo. Já li, mas quero relê-lo.